Olá, sou Wagner Bertolini, professor de Química do site Estratégia Concursos. Nós vamos seguir no nosso estudo de dispersões, no caso especificamente soluções. Nós já vimos toda a análise do que é uma solução e agora nós vamos ver a relação entre soluto e solução normalmente. Uma coisa que a gente precisa começar, e espero que você tenha essa base, porque esse assunto aqui é o que mais cai dentro do assunto dispersão. Portanto, é o de maior importância. Ele não é só importante dentro desse assunto, ele é importante também na cinética. Porque, sabendo fazer esses cálculos, você vai saber fazer o cálculo na cinética. Ele também é importante, por exemplo, na termoquímica, em equilíbrios químicos, ele é fundamental. Ele é importante no cálculo estequiométrico, tá ok? Veja que eu já citei várias situações da importância desse assunto. E muitos candidatos costumam ter dificuldade, porque existem fórmulas e fórmulas e fórmulas. Eu digo que normalmente dá para você fazer com regra de 3. Se você não tem segurança ou não quer decorar as fórmulas, você pode fazer a resolução por regra de 3. Levam mais passos, São mais passos para serem feitas, mas passos tranquilos. Eu falo assim, que a sua caminhada que você consegue atingir na sua caminhada, Que você consegue levar um ritmo na caminhada. Imagina aquele cara que quer subir uma escadaria, ele quer subir vários degraus ao mesmo tempo, ele pode cair, pode tropeçar. E a ideia na prova é você não tropeçar. Quando você tiver segurança, aí você usa a equação, você usa a relação matemática que existe, ou não. Não é obrigatório. Então, antes de mais nada, nós podemos ter relação em massa, informações em massa. E aí você precisa saber isso aqui. Grama são 10 a terceira miligramas, porque você pega o grama e divide em 1000 partes. Quilograma, kg, quilo quer dizer 1000. Gramas é a unidade de medida, portanto, 1000 gramas. Ok? Quilo, 1000 gramas. Miligrama é a milésima parte, portanto 10 a menos 3 gramas, e se você quiser jogar 10 a menos 6 quilogramas, unidade de massa. Uma outra unidade que vai aparecer, volume. Portanto, 1 litro tem 1000 mililitros, 1000, que eu indiquei por 10 a terceira. Portanto, 1 litro, 1000 mililitros. Gente, a unidade para mililitros é isso aqui, ó, mililitros. E não é assim, ó. Ok? Não é assim. Mas pega a sua garrafa de refrigerante, deve estar assim, ó, ml. Esse M é de milésima parte. L de litros. Então, a unidade litro no sistema não é esse. O sistema internacional não é esse, não. Tá ok? É L maiúsculo. Que corresponde a decímetro. Veja se fica mais fácil de entender. De decimal, décimo, decimal, 0,1 metro cúbico. Ok? Então, decímetro cúbico. A relação que existe é, se eu tenho 1 litro, eu tenho 1 decímetro cúbico. É comum usar decímetro cúbico? Ah, eu não sei, cara. Eu não sei onde você vai prestar a prova, não sei qual que é a banca. Isso pode aparecer em qualquer lugar. 1 metro cúbico tem 1000 litros, porque 1 metro cúbico, 1 metro por 1 metro e 1 metro de profundidade, tá? Esse seria o nosso reservatório, 1 metro cúbico. Uma caixa d'água que tenha 1 metro de altura, que tenha 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de profundidade, certo? Ela comporta 1000 litros. 1 mililitro tem a mesma capacidade volumétrica do que 1 centímetro cúbico. Tá ok? Então, essas grandezas você precisa saber trabalhar com essas relações. Uma das concentrações mais básicas que nós temos é a concentração comum. A concentração comum. Viram que eu falei que nós vamos fazer um estudo das concentrações? Existe uma concentração que recebe o nome concentração, só que ela é chamada de comum, indicado pela letra C maiúsculo. O que é a concentração comum?
É uma das mais básicas que existe. A gente fala que não precisa fazer cálculo nenhum em termos de massa molecular, não precisa nada disso. A gente chama de concentração física. Por quê? Fala assim, olha, eu dissolvi 40 gramas em 1 litro. Portanto, qual é a concentração comum? Eu tenho 40 gramas de soluto para cada litro. Se eu usar meio litro, eu não usei metade da minha solução? Então, quanto que eu estou gastando do meu soluto? Metade. Portanto, eu gasto quanto? 20. E se eu usar 2 litros? O dobro. Então, é possível fazer por regra de 3? É. Por isso, não precisa de fórmula. Tá legal? Então, vamos ver? O que é a concentração? Eu gosto de usar esse termo aqui, ó, razão. Porque o aluno não sabe que razão significa o quê? Divisão. Muitas vezes pergunta aí na prova o que é a razão e o cara erra. Não sabe o que é. É a razão entre a massa em gramas do soluto e o volume em litros da solução. Certo ou errado? Eu coloquei em vermelho 2 partes que podem ser certas ou podem ser incorretas. Eu não sou obrigado a dar a massa em gramas. Não sou obrigado. Posso até generalizar em gramas ou padronizar em gramas. E não é obrigatório que o meu volume seja em litros, tá bom? Então, como é que eu gosto de definir, não é? Conceituar concentração comum? A concentração comum é a massa do soluto, dividido pelo volume da solução. Agora, essa massa eu posso dar em qualquer unidade, tá? E o volume também. Mas a banca pode te pedir em uma unidade específica. Aí você tem que fazer aquelas transformaçõezinhas. Pessoal, viram que não é legal você ficar escrevendo assim, ó, soluto e solução na fórmula? Não é legal, eu não gosto. Então, daqui para frente, meu critério, tá? É meu critério, não é regra. Eu vou fazer o seguinte. Na minha solução, eu tenho soluto, eu tenho solvente, e a mistura disso chama-se solução. Tranquilo? Toda vez que eu me referir numa fórmula, porque pode ser que eu use a fórmula, quando eu estiver me referindo ao soluto, eu vou usar índice 1. Índice 1. Quando eu me referir ao solvente, eu vou usar índice 2. E toda vez que eu me referir à solução, sem índice. Certinho? Portanto, olha como eu vou fazer agora aqui, Manuel. Concentração comum, M1 sobre V. Entenderam? Tem título aqui? Tem número aqui, índice? Não, é concentração da solução. Tem índice aqui no V? V1 ou V2? Não, então é volume da solução. Tem númerozinho aqui? Tem. Então essa massa é só de quem? Só do soluto. A massa é só do soluto. Portanto, é o que eu coloquei aqui, ó. Tá legal? M1 sobre V. Vamos ver um exemplo. Uma solução de NaOH apresenta 200 miligramas desta base num volume de 400 mililitros de solução. Qual é a concentração em gramas por litro? Veja que ele quer gramas por litro. Ele já especificou. Só que ele não é obrigado a dar nessas grandezas, nessas unidades. 200 miligramas, o que é? É M1. 400 mililitros, ele já falou, da solução. Portanto, é V. Camaradinha, vamos, o que eu sempre recomendo, anote aqui, a substância NaOH. Poderia ser qualquer substância, tá? Mas cria esse hábito porque futuramente isso te ajuda. Você vai ver onde. Qual é a massa que eu tenho? 200 miligramas. Mas ele não quer em miligrama, o que ele quer? Gramas. Então eu vou ter 200
não é? Miligramas, eu vou dividir por 1000. Eu nem precisaria fazer isso, tá bom? Bastaria você colocar aqui 0,2 gramas. Se você já souber direto a conversão, pode passar direto. Tem cara que fala assim, vou dividir 200 por 1000. Pronto. Aí você tira o milho e fica grama. Tranquilo. O volume que ele deu da solução, 400 mililitros. Se eu quero passar para litros, eu tenho que dividir por 1000. Então seria 400 dividido por 1000, que daria 0,4 litros. Tá legal? Eu disse a você que eu não preciso de regras. Não preciso de fórmulas. Eu posso fazer isso por uma regra de 3. Vamos fazer aqui? Eu tenho 0,2 gramas do soluto. Não precisava nem fazer isso em cima, escrever soluto. Mas é bom para você entender. E aqui eu tenho solução. Para 0,4 litros de solução. Beleza? Mas ele não quer para litro, então eu penso sempre em quê? Em 1 litro. Então, em 1 litro, eu vou ter quantos gramas? X. Quanto vai ser o meu X? Meu X vai ser... Ó, eu gosto de falar brincando assim, né? Quem está olhando torto pro X, tá por baixo. Quem não olha torto, né? Que você fala multiplica em cruz. Olha que lindo. 0,2 vezes 1 litro. Tá legal? Vamos... 0,2 o quê? Gramas, não é? 0,2 gramas. Unidade de litro corta com litro. No seu cálculo, na prova, você nem precisa ficar colocando unidades, a não ser que sua prova seja aberta, tá? Para não perder tempo. Eu coloquei aqui para você entender onde eu vou chegar. Bom, moçada, dá para eu simplificar isso por 0,2, não dá? Eu nem faço cálculo, eu penso assim, ó. Eu vou simplificar aqui, vai dar 2 por 4. 2 por 4, quanto dá? Quanto dá? 1 para 2. E isso corresponde a quanto? Meio grama. Só que esse meio grama é a massa que eu ponho em 1 litro. Portanto, a concentração, meio grama por litro. Tá aqui. Wagner, eu gosto de fazer usando fórmula. Ué, beleza. Então você tem aqui 0,2 gramas no volume 0,4 litros. É mais rápido, não é? É mais rápido. Mas, às vezes, você perde a ideia. Você perde a ideia. Não é o cálculo. O cálculo é mais fácil aqui, na fórmula. E aí você teria meio grama por litro. Tranquilinho. Tá aí. Ele poderia pedir qual é a relação, qual é a concentração em gramas por mililitro. Certo? A relação gramas por mililitro seria você pegar isso aqui e dividir por 1000. Pega esse valor e dividiria por 1000. Só isso. Uma observação que eu gosto de fazer para o aluno, às vezes nem perder tempo, é assim. 0,4, vou colocar aqui, 0,4 litros, eu tenho 0,2 gramas. Beleza? Não é isso, Emanuel? Aí vou repetir, 0,4 litros eu tenho 0,2 gramas. Manuel, se ao invés de usar 0,4 litros eu pegar 0,2, a massa tem que manter a proporção. Portanto, qual seria a massa aqui? 0,1 grama. 0,1 grama? É. Porque era 0,2 para 0,4, 0,2 para 0,4. Ah, sim. Certo? Por que eu quero fazer isso, Manuel? Só para você entender isso. Ó. O volume 0,4 não é menor que 1 litro? Não é menor que 1 litro? Então, se eu pegar 0,4 e pegar 0,2 litros, quanto eu vou ter? 1 litro. Eu preparo colocando o 0,2 em 0,4, 0,2 em 0,4, 0,1 em 0,2. Então eu teria qual massa aqui? 0,5 grama. Meio grama. Poderia pensar assim. A ideia que eu quero é que você pense o seguinte. Se eu coloco 4 gramas em 500... Opa, deixa eu tirar aqui. 4 gramas em 500 ml... Eu vou colocar de novo 500 ml.
Quantos gramas eu vou preparar? Vou preparar a solução 2 vezes, certo? Mas eu quero preparar 1 litro, 1000 ml. Então eu coloco 4 em 500. Portanto, eu vou colocar quanto? 8 em 1000. É só manter a proporção. Tá legal? A proporção entre massa do soluto e volume. Bom, então isso aqui, para a gente finalizar, concentração em gramas por litro. Pode ser gramas por mililitro, enfim, a unidade que ele te pedir. Tá legal? Cuidado com esta outra concentração, chamada densidade. A densidade, eu nem vou colocar para você aqui, né, a fórmula dela ou o exemplo. Mas eu vou mostrar para você a diferença e vou só colocar a fórmula. A densidade também pode ser chamada de massa específica. Eu gosto de massa específica para substância pura, tá ok? Porque aqui é uma mistura. A massa específica para uma substância pura, ela não varia de acordo com a temperatura, mas a densidade varia. Por isso, eu não gosto muito desse termo. Alguém pode colocar. Eu não gosto. Veja, como que é a fórmula da densidade? Densidade é M sobre V. Já viu isso antes, ô Emanuel? M sobre V? Agora há pouco nós vimos o quê? M sobre V. Mas qual é a diferença das duas? Uma é M1. Uma era só do soluto. Primeira coisa que eu quero que você se habitue. Quando você encontra sem índice, será que você pode abrir essa relação? O que eu quero saber é o seguinte, isso aqui não é M? O que é M? M é a massa da solução, que está sem índice. Mas a massa da solução é M1 mais quem? M2. Veja a diferença. Por isso que o esquema às vezes te ajuda a entender. Eu coloquei lá naquele frasco, meio grama. Meio grama. Em um volume de 1 litro. Então, meio grama do meu soluto. Certo? Um volume de 1 litro. Opa, volume 1 litro. Certinho? Olha, se eu colocasse isso aqui em cima de uma balança, a balança, o que ela me acusa? Ela acusa aqui os 1000 gramas de água. Os 1000 gramas de água. Não marca só a massa do soluto. Então essa é a grande sacada. Qual que é a diferença de densidade? E muita gente não entende. A densidade é M1 mais M2 sobre volume. Então, a diferença da densidade, vou colocar aqui no ladinho, é M sobre V, é que esse M é soluto mais solvente. É a massa deles. E na concentração, é só soluto. Por isso os valores são muito diferentes. Apesar, claro, nós estamos falando da mesma solução, só que vendo aspectos diferentes. Aspectos diferentes. Então, veja, aqui eu teria 1005 gramas. E não apenas meio grama. Tá legal? Eu vou dar um exemplo aqui no cantinho. Se eu colocar 200 gramas de açúcar em 1000 gramas de água, a minha concentração, e esse açúcar vai se distribuir no espaço vazio entre as moléculas de água, e o volume da solução vai ser 1 litro. Tá ok? A minha concentração qual seria? 200 gramas para 1 litro. Portanto, daria 200 gramas por litro. Mas a minha densidade qual seria? 1.200 gramas para 1 litro.
e a minha densidade seria 1.200 gramas por litro. Vejam que aqui o valor é 200 e aqui o valor é 1.200. Por que 1.200? Porque eu tenho que levar em consideração a massa das duas espécies. Tá legal? Lembrando que a densidade varia conforme eu variar a minha proporção de soluto na mistura. Tá legal? Por isso eu não gosto de chamar de específica, porque específica é de uma espécie. E aqui eu estou falando de mais do que uma espécie. Não misture esses termos, tá bom? Não confunda e não faça associação entre eles. Ficou bem clara essa diferença aí? É isso que eu quero que você saiba. O título em massa, ele vai nos dar título T, que alguns trazem assim, ó, essa letra, né, diferenciada, que é tal, letra tal. O título em massa, ele pode ser dado em porcentagem ou não. Mas vamos ver o seguinte. O que representa o título em massa? O que significa isso? O título em massa representa... Vou voltar aqui e fazer um esquema. Isso. O título em massa representa qual é a participação em massa do soluto na minha solução. Então, inicialmente, título é a massa do soluto na massa da solução. Tranquilo? Emanuel, qual é a dica que eu dei agora há pouco? Quando você dá uma vasculhada e achar alguém sem índice. Procure alguém sem índice, Manuel. Achou? O M lá de baixo. É possível abrir a fórmula. O que é abrir a fórmula? Assim, o título em massa é M1 sobre M1 mais M2. Isso aqui, ó. Isso aqui, M, massa da mistura. Entendeu, Manuel? Agora eu te pergunto, Emanuel, o título pode ser 0? Para essa divisão ser 0, ou o valor de cima é 0, ou o valor de baixo é 0, certo? Claro, ou a gente não teria uma solução. Então o título ele não pode ser 0. Ele tem que ser o quê? Maior que 0. Mas o título pode ser 1. Para que essa divisão aqui dê 1, Manuel, só daria 1 nessa situação, né? Se eu tivesse M1 dividido por M1. Concorda? Portanto, eu não teria o quê? Eu não teria solvente. Se eu não tenho solvente, eu não tenho solução. Eu só tenho o meu cara lá, separadinho. Então, o título não pode ser 1. Ele tem que ser o quê? Menor do que 1. O título assume, portanto, valores assim, ó. 0,03. O título pode ser 0,007. Ó, James Bond do título. São valores pequenos, não é? Mas o título também pode ser o quê? 0,9. Um valor alto. Como que eu sei se é alto ou baixo? Para não trabalhar com esses valores, eu posso pegar o título e multiplicar por quem? Por 100. Se eu multiplico o título por 100, aí eu tenho o título expresso em porcentagem. Logo, o meu intervalo de título ele tem que ser menor que 100%, mas ele tem que ser maior que 0%. Cuidado, porque é muito comum ele te dar o título em porcentagem. E no seu cálculo você não pode usar o valor em porcentagem. Você tem que usar o valor puro dele. Você viu que eu falei valor puro? Porque o título, ele é adimensional. O que significa isso? Não tem unidade. Diferente da concentração, que era gramas por litro, gramas por mililitro, aqui não tem. O título é um valor puro. Por quê? Pela própria definição. É massa sobre massa. Então é grama dividido por grama. Não tem dimensão. Vejam que esse título, se eu multiplicar por 100, ele vai dar 3%. Se eu multiplicar aqui por 100, quanto ele vai dar? 0,7%. E se eu multiplicar isso aqui por 100, quanto ele vai dar? 90%.
É claro que aqui 90% a gente só tem quase que soluto, não tem quase que nem solvente, né? Normalmente nós trabalhamos com essas maneiras aqui de representar, tá? Isso aqui é meio por fora, mas tá bom? Não é impossível. Se ele te der, você calcula e fim de papo. Mas o que significa o significado que é o mais importante? Qual que é o significado? Se eu te disser que eu tenho um título de 8%. Isso aqui é a parte mais importante. Não é saber jogar no cálculo, é saber o significado. Se um título é 8%, o significado é esse, ó. A cada 100 gramas da solução, eu tenho 8 gramas de soluto. Então eu posso fazer uma regra de 3. Se eu tiver 200 gramas da solução, que é o dobro dessa massa, eu tenho o dobro do soluto. Isso é o mais importante. A cada 100 gramas da solução, 8 gramas do soluto. O significado é mais importante do que o cálculo, às vezes. Porque sabendo o significado, você pode deduzir qualquer outro valor. Então vamos ver aqui um exemplo. Eu dissolvi 80 gramas de NaCl em 320 gramas de água. Ele quer o título. Vou fazer de duas maneiras, só dessa vez. Aí você escolhe que maneira você quer usar, tá legal? Então vejam, eu tenho soluto, 80 gramas. Solvente, eu tenho 320 gramas. Logo, nunca se esqueçam que a solução é a mistura dos dois. A solução me dá 400 gramas. Você pode pensar assim no seu cálculo por regra de 3. Eu tenho 80 gramas de soluto. Em vez de escrever soluto, eu vou colocar assim, ó. Até para você já treinar. M1 em M. Em quantos? Em 400. Mas eu quero trazer para 100. Porque para 100 fica mais fácil você raciocinar. Portanto, se eu tivesse 100 gramas, eu teria quanto aqui? X. Vamos ver quanto seria o X? O X seria 80 vezes 100 dividido por 400. Cara, não faça cálculo nunca, tá bom? Não faça cálculo nunca. Primeiro não. Você simplifica aqui. Agora eu tenho 80 sobre 4. Você sabe que dá para simplificar, mas eu vou simplificar de uma maneira bem simples. 40 por 2 e ainda 20 por 1. Né? 20 dividido, 40 dividido por 2 dá 20. 2 por 2 dá 1. Então, meu título seria quanto? Eu teria aqui, ó, 20. Ok? 20. 20 o quê? Eu teria 20 gramas em 100. Tá legal? Eu teria 20 gramas em 100 gramas. 20 gramas seria o M1, 100 gramas seria o M. Qual que seria o seu título? 20%, ou seja, 0,2. Esse seria o seu raciocínio. Ô Wagner, eu gosto muito de usar a fórmula. A fórmula é mais rápido. Quer ver a fórmula como seria? Você poderia fazer assim. Você tem 80 em 80 com 320. Portanto, você teria 80 por 400. Seu título seria, simplificando, 8 dá para você dividir por 4? Quanto daria? Daria 2. E 40 dividido por 4, quanto daria? 10. Então ficaria 2 por 10, 0,2. 0,2 ou 20%. Qual forma que você gosta? Escolha é sua. A escolha é sua. Você usa o que você quiser. Tá legal? Mas olha, não se esqueça disso aqui, ó. Isso é muito legal, porque isso aí o que é? É M1 sobre M. Tá legal? Sempre ficou com a perna torta aqui, depois o cara vai ver e não sabe o que é. Sim. Tranquilinho? Então isso é título. É muito legal a gente saber o título, sabe por quê? Porque às vezes eu quero saber qual é a massa que eu preciso pegar
só do soluto. E aí, sabe o que eu faço? Conhecendo o título, eu penso assim, se é 20%, eu quero pegar 10 gramas do soluto, então eu não vou usar 100 da minha mistura, eu vou usar 50. Tá legal? Eu encerro por aqui esse módulo e a gente volta para outras formas de concentração e relações entre essas concentrações, melhor dizendo. Ok? Um grande abraço e a gente finaliza no próximo vídeo.